pessoal, tudo bem com vocês? Prontos para darmos sequência ao estudo da nossa legislação municipal, a nossa Lei 3.175 de 2002, o Estatuto do Servidor Público de Montes Claros. Pois bem, nós já tivemos a nossa primeira aula sobre o assunto, já falamos aí dos artigos iniciais, aqueles conceitos, né, tão importantes para o seu estudo. Então, se você ainda não viu a aula 1, volta, assiste essa aula 1 e depois você vê na sequência. Não vamos atropelar aí as aulas, não. Vamos na sequência correta, que é justamente a sequência de artigos da legislação. Então vai lá, assiste a aula 1, lá a gente falou sobre os 9 primeiros artigos e aqui a gente inicia falando sobre o artigo 10. Artigo este muito importante também, que vem falando das formas de provimento do cargo público. Como um cargo público é ocupado? Como um cargo público é provido diante da legislação, das normas do município? Pois bem, a legislação ela nos dá 6 formas de provimento de cargo público. 6 maneiras como nós podemos ocupar os cargos públicos. Quais são elas? Estão aí listadas no artigo 10, nos incisos do artigo 10. Nomeação, promoção, reintegração, recondução, aproveitamento e reversão. E a legislação ela é gente fina, ela é gente boa e já na sequência aí dos artigos ela vem trazendo pra gente, explicando como acontece cada uma dessas formas, como é possível cada uma dessas formas de provimento. Primeiro aí, né, na ordem lá dos incisos, é a nomeação. Já no artigo 11 da legislação, ela fala sobre a nomeação pra gente. Então vamos lá, abre aí o seu artigo 11 para nós conversarmos um pouco sobre ele. Pois bem, o artigo 11 fala o seguinte, que a nomeação far-se-á de 2 maneiras, 2 incisos aí. Primeiro, caráter efetivo. Segundo, caráter em comissão. Então, nós já sabemos, lá pelo estudo dos primeiros artigos da legislação, que os cargos públicos, eles são divididos em 2 formas, ou de 2 maneiras, em 2 tipos, que é justamente o de caráter efetivo e aquele em comissão. O cargo público, e aí recapitulando um pouco do que a gente conversou lá na aula anterior, tem o de caráter efetivo, quando a gente passa lá no concurso público, é nomeado, aí entra a parte da nomeação, toma posse e entra em exercício. Aquela escadinha, né? A gente obrigatoriamente tem que passar nesses 4 degraus para se tornar um servidor efetivo. Então, eu sou aprovado no concurso público, eu sou nomeado, e aí é justamente o que trata o artigo 11. Em sequência, eu tomo posse e entro em exercício, começo a trabalhar. Esse é o cargo de caráter efetivo. E nós temos o cargo em comissão, que é aquele cargo de livre nomeação e livre exoneração. É onde aquelas autoridades lá do Poder Executivo, eles têm esse poder para escolher quem eles querem colocar nesses cargos em comissão. E aí eu até brinco com os alunos que é o cargo dos amigos do prefeito. Né? O prefeito vai lá, ganha a eleição, começa a trabalhar, chama lá, por exemplo, o seu secretariado. Vai nomear seu secretário de saúde, de educação, de infraestrutura, de defesa social. Ele vai chamar ali quem ele quer e colocar e nomear em cargos de caráter em comissão. Certo? E aí, o artigo 11 explica pra gente que a nomeação far-se-á em caráter efetivo quando se tratar de cargo de provimento efetivo. E em comissão, quando se tratar em virtude de lei, de forma que assim deva ser provido. Então, o artigo de lei explica pra gente que tanto o cargo efetivo quanto em comissão terão que ter nomeação. Nomeação na prática, pessoal, é aquele nome lindo e maravilhoso aparecendo lá no Diário Oficial. É quando você passa no concurso, no caso do efetivo, e sai lá no diário falando, olha, fulano de tal passou por todas as etapas e agora ele é nomeado como servidor público municipal em tal cargo. Então, essa é a nomeação. A mesma maneira no comissão. Olha, o fulano de tal, a partir de agora, é nomeado como secretário de tal cargo, que é um cargo em comissão, entre vários outros, né? Então, é essa a nomeação na prática. E aí, a nomeação ela vai acontecer tanto nos cargos de caráter efetivo, quanto os cargos em comissão. Parágrafo único do artigo fala pra gente que o cargo em comissão, que trata o inciso 2º, que a gente acabou de falar, do artigo, poderá ser preenchido temporariamente, então você pega seu marcador aí, já marca esse termo, por designação, até o seu provimento no ato de nomeação. Nomeação ela é um ato formal, é um ato que precisa ali de uma certa papelada, uma certa burocracia dentro da administração pública municipal. Então vai precisar passar ali em alguns setores para que haja nomeação de fato, para que
tudo seja publicado lá no Diário Oficial. Então, é algo que demora um certo tempo. Então, imagine uma situação de extrema urgência, onde tem que alguém ocupar aquele cargo ali em comissão de maneira imediata. Então, temporariamente, pode-se designar, pode haver uma designação para aquele provimento daquele cargo. Então, a designação é algo mais célere, né? Algo mais fácil, menos burocrático. Designa até que saia de fato a nomeação. E isso para os cargos em comissão, ok? Quando a gente fala de caráter efetivo, não tem de se falar em designação, é somente a nomeação mesmo, da forma como a lei prevê, beleza? E aí a legislação, antes de passar para a próxima forma de provimento, né, lá do artigo 10, antes de passar para a promoção, que é a segunda lá, ela explica para a gente um pouco sobre concurso público. Se a gente sabe que para ter provimento efetivo, a gente tem que ter 4 degrauzinhos, não falei agora, dos 4 degraus obrigatórios, qual é o primeiro? Passar em concurso público. Então, para eu ser nomeado, eu tenho que passar em um concurso público, né? Então, a legislação vem e explica pra gente um pouco sobre o concurso público. Olha como essa legislação, ela é gente fina. Ela traz aí no seu corpo, no seu texto, tudo que a gente precisa saber. Então, sobre o concurso público, o que a lei fala pra gente? A investidura em cargo público depende de aprovação prévia em concurso público. Olha, para você ser nomeado, antes você tem que passar no concurso. Olha os 4 degraus aparecendo. Antes de você ser nomeado, que é o segundo passo, o segundo degrau, você tem que, obrigatoriamente, passar em um concurso público. E a legislação vem e nos fala que esse concurso público ele pode ser de 2 maneiras. Ele pode acontecer de 2 formas. Primeiro, por provas. Segundo, por provas e títulos. Provas é você receber lá um teste, lá questões alternativas, você marca e ganha seus pontos ali pelo teste. Pode esse teste ter uma redação, ter questões abertas. Perfeito. E provas e títulos é o quê? É você fazer esse teste, fazer essa prova e também ganhar pontos, somar pontos pela apresentação de títulos. Que títulos podem ser estes? Um mestrado, um doutorado, especialização, uma extensão, pode ser também tempo de experiência. Então, o edital do seu concurso vem e fala quais serão os títulos válidos, se é que terão títulos válidos, né? Quantos pontos vale cada um e explica como que vai dar essa somatória. Pode acontecer isso? Perfeitamente. E a legislação vem e explica pra gente que se define se é de provas ou provas e títulos de acordo com a natureza e complexidade do cargo. Então, cargos de níveis mais baixos, nível fundamental, nível médio, normalmente só tem prova. Níveis superiores, níveis técnicos, podem aparecer lá como provas e títulos, para justamente, de certa forma, beneficiar aquele que se preparou mais. Quem fez uma especialização, quem fez um mestrado, um doutorado, soma ali 1, 2 pontos na frente, porque se especializou mais, se dedicou mais ali naquela profissão, naquele ofício. Então, pode ser de provas e títulos? Perfeito. Pode, a legislação autoriza. E aí, a legislação também nos fala que esse concurso público, ele terá um prazo de validade, obedecendo à ordem de classificação. E aí, observe esse final aqui, ó. Ressalvada a nomeação para cargo em comissão. Então, a legislação ela deixa clara que concurso público é só para os pobres mortais que não têm um cargo em comissão, para os pobres mortais que buscam um cargo de caráter efetivo, que tem que morrer de estudar, passar no concurso para ser nomeado. Aquele que é amigo lá do prefeito, que vai ganhar um cargo em comissão, não precisa passar pelo concurso público. Ele entra na exceção, ele entra no você não. Você pode ficar aí de boa que eu te dou o cargo sem precisar passar por prova nenhuma. Porque o cargo em comissão, ele é declarado o quê? De livre nomeação e livre exoneração. Põe quem quer, mas também tira na hora que não quer mais, né? Então, aí tem essas 2 observações também. Vou te colocar, você não precisa passar no concurso, mas a hora que eu quiser te exonerar, que eu quiser te tirar de lá, eu te tiro. O que não acontece com o efetivo, né? Então, quem é que precisa fazer concurso público? Quem vai entrar, quem vai ser nomeado para cargos efetivos. Observemos agora os parágrafos do artigo. O concurso público, deixa eu sair aqui para vocês verem. O concurso público terá validade de até 2 anos. Então, lá no edital vai falar exatamente o prazo do concurso, que pode ser de, no máximo, até 2 anos. Contados da onde? Da homologação.
Esse prazo, ele pode, é uma possibilidade, não uma obrigação, ser prorrogado por mais uma vez de igual período. Então, esses 2 anos aqui podem virar 4 anos, certo? O prazo de validade do concurso e as demais condições de sua realização serão fixadas no edital. Então, quando eu falo com os alunos que o edital do seu concurso é a melhor e a principal lei que ele deva conhecer, não é brincadeira. Por quê? Porque no edital estão fixadas todas as condições do certame. Prazo de validade, tá fixado salário, tempo de serviço, formas de ingresso, o que é que pode, o que é que não pode, o que é que deve, o que é proibido, o que é que elimina, tudo está no edital. Então, ele tem essa condição, ele tem essa validação para fixar as condições do concurso. Uma vez publicada a classificação definitiva dos candidatos aprovados, o concurso público deve ser homologado no prazo máximo de 90 dias, sob pena de ser considerado tacitamente homologado. Por que é importante homologar esse concurso? Porque é a partir dessa homologação, dessa data de homologação, que nós vamos começar a contar aí o prazo de validade. Lembra lá do parágrafo primeiro? Do prazo de validade de até 2 anos da homologação? Então, homologou lá no dia 1º de janeiro de 2025. A partir de que data que nós vamos contar esses 2 anos, ou o prazo que for fixado no edital? A partir de 1º de janeiro, a partir da data da homologação. Então, é importante, imprescindível que esse concurso seja homologado. E quando é que vai homologar? Quando sai aquela lista, aquela classificação definitiva, aquela lista final dos aprovados. Quando não tem mais recurso, como já fez tudo que tinha de fazer e tem aquela lista lá final com os aprovados, pronto. Saiu essa classificação definitiva, ele deve ser homologado. E a lei coloca um prazo máximo para isso, que é 90 dias. E aí, Isabela, se a prefeitura não observar esse prazo, não homologar nos 90 dias, o que acontece? De maneira tácita, de maneira automática, esse concurso é homologado. Mesmo que não saia um ato oficial homologando no prazo correto, de maneira automática vai haver a homologação quando encerrar o prazo, certo? E aí, a partir da homologação, começa a contar o prazo de validade. Enquanto houver candidato aprovado em concurso público anterior, cujo prazo de validade ainda não se tenha expirado, não poderá haver nomeação de aprovado em outro concurso para o mesmo cargo. Olha a importância aí, ó, do prazo de validade do concurso. Enquanto estiver válido aqui o concurso, enquanto estiver em validade, não pode chamar aprovado em outro concurso posterior. Então, imagine só, nós estamos agora, 2024, tendo um concurso. A partir do momento que homologou, começou a contar o prazo de validade, a gente não, e o concurso ainda está válido, não expirou esse prazo, não se pode fazer outro concurso e começar a chamar as pessoas desse outro concurso. Porque o concurso está válido ainda, então tem que chamar quem está aprovado neste primeiro, que ainda está válido, antes de fazer um outro e começar a chamar outras pessoas. Então, olha a importância do prazo de validade na prática. Então, para fins de prova, o que a gente precisa saber sobre o prazo de validade? Até 2 anos, o prazo exato vai estar fixado no edital. Esse prazo de até 2 anos, ele pode ser prorrogado por igual período. Então, pode vir a ser até 4 anos. Tudo vai estar fixado no edital, o prazo exato. E essa renovação vem posteriormente por um ato oficial da administração pública. E a homologação, ela se dá depois de publicada a lista definitiva num prazo máximo de 90 dias. Se inobservado esse prazo, de maneira automática, homologa também o concurso e começa a contar o prazo de validade. Dentro do prazo de validade, não se pode ter outro concurso e começar a chamar outras pessoas aprovadas nesse concurso posterior. Primeiro tem que chamar quem está aprovado lá naquele concurso que foi feito primeiro e que ainda está em seu prazo de validade. Combinado? Artigo 12, artigo 13, aí vencidos? Antes de passar ainda para a promoção, a legislação vem e explica um outro tópico importante para o servidor nomeado, para o servidor efetivo, que é o chamado e o conhecido estágio probatório. Então, se eu sei que para ser efetivo eu tenho que passar no concurso, ser nomeado, tomar posse e entrar em exercício, após entrar em exercício, olha lá, ao entrar em exercício, começa a contar para mim um negócio que chama estágio probatório.
E aí o artigo 14 explica pra gente, ó, ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito ao estágio probatório pelo período de 36 meses. Então, durante 36 meses, que é a mesma coisa que 3 anos, né? Eu, que fui aprovada num concurso, fui nomeada, tomei posse e entrei em exercício, começo a cumprir o meu estágio probatório. 3 anos lá, 36 meses lá, passando por um período de experiência, por um estágio probatório, como a lei chama. Durante esse período, o servidor terá testado a sua aptidão e a sua capacidade, através de avaliações de desempenho para o cargo. Então, de tempos em tempos, se faz ali avaliações periódicas para verificar alguns fatores, alguns elementos para ver se está apto, se é capaz de exercer aquele cargo público. E a lei vem e enumera para a gente quais fatores são esses. A lei fala que durante esses 36 meses serão aferidos assiduidade e pontualidade, quem não falta e quem chega na hora, que também serão aferidos a disciplina, aquele servidor que conhece as regras, obedece às regras, é disciplinado, também a capacidade de iniciativa. Você conhece as suas atribuições e as desempenha sem ninguém precisar te falar, ficar te ordenando. Você tem a iniciativa. Produtividade. Então, além de conhecer as suas atribuições e desempenhar, você faz de maneira produtiva, de maneira que rende frutos. Então, produtividade do servidor. Também responsabilidade, que está ligado aí à disciplina, que está ligado à pontualidade, uma série de outros fatores. Então, ser responsável com suas obrigações. Também o respeito e o compromisso com a instituição. Cuidado isso aqui, ó, para fins de prova. O respeito e o compromisso não é para com o prefeito, não é para com o vereador, não é para com o chefe do setor. O respeito e o compromisso é com a instituição, com a Prefeitura Municipal de Montes Claros, ou com o órgão ou com o setor que você trabalha, tá? Instituição, lembre do termo. Também a aptidão funcional, você ter aptidão para exercer aquela função. Então, por exemplo, se eu estou exercendo o cargo de dentista, eu tenho que ter, no mínimo, ali a graduação em odontologia e o meu cadastro, o meu registro lá no órgão, no conselho lá, né? Respectivo, que eu não vou saber o nome exato, para falar que eu tô apta a ser dentista. Então, isso é aptidão funcional. Se eu vou exercer o cargo que precisa de nível médio, o mínimo que eu tenho que apresentar é o meu diploma, o meu histórico lá de conclusão de ensino médio. Então, isso está ligado à aptidão funcional. E para finalizar, relações humanas no trabalho. Saber trabalhar em equipe. Ninguém trabalha sozinho, né? Não tem como um órgão público trabalhar com uma pessoa só. Então, sempre vai ser em grupo, sempre é em equipe, tem relações humanas. Tem tanto ali com os seus colegas de trabalho, como também o público, que vai acabar sendo usuário daquele órgão, daquele setor, daquela instituição pública, beleza? Esses são os fatores observados e avaliados durante esses 36 meses ou durante esses 3 anos de estágio probatório. Então, de tempos em tempos, chega lá uma avaliação. Seus colegas ou quem for determinado pela administração pública vão te avaliar. Aí vai perguntar, fulaninho chega na hora? Ele é pontual? Aí eles vão falar se é ou não. Fulaninho é produtivo? Ele conhece as atribuições, faz da maneira correta, produz o que deve produzir? Não, ele não faz isso não. Faz sim, ele é muito produtivo. Vai te pontuar lá. Então, todos esses fatores vão ser observados. Você vai receber a sua pontuação e receber lá se tá capaz, se tá apto ou não. E aí, o que acontece? Ao final desses 36 meses, ao final desses 3 anos de estágio probatório, você recebe uma caixa. Recebe uma caixa, um presente com uma fita. Essa caixa pode ser linda, brilhante, maravilhosa, com uma fita vermelha. E quando você abrir, sai lá de dentro um presente lindo e perfeito chamado estabilidade. Cumpriu os fatores? Foi tudo positivo? Tudo lindo, maravilhoso? Olha lá o presente. Abriu, pá, estabilidade sai lá de dentro para você. Mas pode também acontecer ao contrário. Só chega atrasado, não é disciplinado, não é responsável, não sabe trabalhar em equipe. Enfim, 1001 poréns, 1001 pontos negativos para você em todas as suas avaliações. Vai receber uma caixa também? Vai. Mas a caixa agora vai ser horrível e toda suja
e com um laço todo podre. E dentro dela vai ter uma coisa que ninguém quer, que é a exoneração. Tá? Então, você vai ser convidado a se retirar do cargo público, você vai ser exonerado do seu cargo lá no final do estágio probatório, caso você não cumpra, caso você não satisfaça os fatores aqui do estágio probatório. Então, você pode receber um presente lindo, que é a estabilidade, ou um que ninguém quer ganhar, né? O presente de grego, que é a exoneração ao final do seu estágio probatório. Sobre estabilidade, sobre exoneração, a gente vai conversar mais à frente, mas só para você já saber o que chega como consequência dessas avaliações aqui. Se der bom, tudo lindo, maravilhoso, estabilidade. Se der ruim, ninguém quer, né? A exoneração. Combinado? E aí a legislação, ela agora sim vai para a segunda forma de provimento. Ela sai lá da nomeação e passa para a promoção, que é a segunda forma de provimento prevista lá no artigo 10. E aí, sobre promoção, a legislação nos fala que essa é disciplinada em uma lei que disponha sobre o quadro pessoal, plano de cargos, carreira, vencimento dos servidores de Montes Claros. Então, quando a gente fala de promoção, leis específicas vão tratar sobre ela. Então, no que se refere, por exemplo, ao quadro da educação, ou chamado quadro do magistério, nós temos uma legislação própria, nós temos o Estatuto do Magistério, que cai lá na prova de quem vai fazer o concurso da educação. E lá, sim, fala sobre a promoção desse pessoal, sobre a promoção específica de quem está nesse quadro. E aí nós temos leis específicas para todos os outros cargos, onde vão ser previstas as formas de promoção. Quando a gente está estudando aqui o Estatuto, a Lei 3.175 de 2002, nós precisamos preocupar com promoção? Não! A gente precisa saber que promoção é a forma que o servidor movimenta ali dentro do quadro pessoal da sua carreira, do seu cargo, da sua classe. É a maneira que ele, de tempos em tempos, cumprindo alguns requisitos, ele tem adicionais de porcentagem no seu salário, assim como acontece na iniciativa privada. Fala, fulano foi promovido, passa a ganhar mais e tudo quanto. Aqui, no setor público, também acontecem as promoções. Nós temos as progressões e as promoções, tá? Mas a gente precisa saber detalhes de como acontece aqui no estudo do nosso estatuto, da 3.175? Não. Por quê? Porque ela está disciplinada em lei específica, que não é o momento agora. Então, saiba o que é promoção, mas não se precisa se preocupar com os detalhes sobre ela no estudo desta lei. Se vierem no seu edital outras leis específicas, a gente estuda promoção por lá. Combinado? Então, vamos para a terceira forma de provimento do cargo público, que é a chamada reintegração. Olha lá, artigo 16. A reintegração, que decorrerá de decisão administrativa ou sentença judicial transitada em julgado, é o ato pelo qual o servidor demitido reingressa no serviço público com ressarcimento dos vencimentos e das vantagens próprias do cargo. Costumo falar com os alunos que a reintegração é aquele roteiro de filme, aquela história que dá para fazer um belo de um filme assim, ó, para você assistir comendo pipoca e tomando refrigerante. É aquele coitado que é injustiçado, que recebe ali uma penalidade. Quando a gente fala de demissão, a gente está falando de uma penalidade. Então ele recebeu uma penalidade, a demissão, que ele não merecia. E aí ele passa ali o filme inteiro lutando, procurando provas para provar a sua inocência. E aí, através de um processo administrativo ou um processo judicial, esse coitado aqui, injustiçado, que foi demitido, prova que ele não deveria ter sido demitido, que ele não deveria ter recebido essa pena. E aí, o que acontece com ele? Ele é reintegrado. Ele volta para o serviço público. Então, a reintegração é o retorno do servidor demitido para o cargo público. É o reingresso do servidor demitido para o serviço público. Cena de filme, né? Pensa só, ficou ali o roteiro inteiro procurando provas, foi lá, provou a sua inocência e volta em glória para ocupar o seu cargo de onde ele tinha sido demitido. E observe, o que é bom ainda fica melhor. Ele retorna para o seu serviço público, mas não só isso. Ele volta e é ressarcido. Ele recebe ressarcimento dos seus vencimentos e das vantagens. Então, imagine esse servidor que ficou demitido injustamente por exemplo, 2 anos.
ficou lá 2 anos correndo atrás de prova, provando sua inocência, quando ele volta, quando ele é reintegrado, ele vai receber todos os seus vencimentos, todos os seus salários desse tempo. Então, dentro do nosso exemplo aqui, 2 anos, são o quê? 24 meses, né? Vai receber 24 meses de salário. E ainda com todas as vantagens do cargo. Então, voltou em glória ainda com a conta cheia, né? Mas pode ficar ainda melhor, quer ver? Parágrafo 1º. A reintegração será feita no cargo anteriormente ocupado se estiver sido transformado no cargo resultante da transformação. Então, se eu fui demitida lá e eu exercia o cargo de auxiliar de docência, quando eu volto, quando eu reintegro, né? Voltei, provei minha inocência, fui reintegrada. Para onde que eu vou voltar? Auxiliar de docência, né? Mesmo cargo que eu ocupava anteriormente. Imagine só que nesse tempo aí, onde eu fiquei afastada lá, demitida, o meu cargo foi transformado. Não chama mais auxiliar de docência, chama auxiliar de sala de aula. Eu vou voltar para que cargo? Para auxiliar de sala de aula, aquele que foi o fruto da transformação, certo? Se o cargo ocupado anteriormente tiver sido provido ou extinto, já tem alguém lá no meu lugar, ou o cargo não existe mais, foi extinto. Aí o que acontece comigo? Serei reintegrada em cargo de natureza, vencimento e remuneração equivalentes. Então, não tem mais auxiliar de docência, acabou, o município tirou esse cargo. E aí, vai me reintegrar onde? Vamos te reintegrar aqui num cargo que tem o salário parecido, que tem as atribuições parecidas, que tem a mesma natureza. Então, vamos colocar aqui como, auxiliar de secretariado, bibliotecário, não sei, algo que tenha ali um vencimento, que tenha um salário semelhante e também seja da mesma natureza. Beleza? E terceiro tópico, se não for possível reintegrar nas formas prescritas nos parágrafos anteriores, que seja num cargo equivalente ou que seja no mesmo cargo, aí o servidor vai ficar em disponibilidade. O que é isso, gente? Ficar em disponibilidade é o servidor que não pode, por algumas circunstâncias, ser reintegrado, não tem como reintegrar ele, não tem nenhum cargo ali que dá para encaixá-lo, e aí ele fica em casa, de boa, assistindo sessão da tarde e ganhando seu salário, mas ele fica ali disponível. Tem que ficar com o telefone ligado do lado. Qualquer hora a prefeitura pode ligar e falar: achamos um cargo aqui para te encaixar. Amanhã, 7 horas da manhã, esteja a postos. E aí a disponibilidade encerra naquele momento. Então, a disponibilidade é isso, ficar disponível. Não tem onde te encaixar, pode ficar na sua casa, mas fica ligado, qualquer hora a gente te chama. Isso é disponibilidade. Então, o que é bom ficou ainda melhor, né? Foi demitido, provou sua inocência, voltou para o serviço público. Teve ressarcido todos os seus salários, todas as vantagens pelo tempo que ficou afastado. E ainda não acharam onde colocar o desgramado, deixaram ele em casa ganhando salário em disponibilidade. Bom demais, né? Aí é o final perfeito para o filme. E essa disponibilidade, observe que é com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Então, depende do tempo que ele é servidor para fixar ali qual será a sua remuneração. E a partir do momento que há o aproveitamento, que liga para ele e fala: olha, vem aqui que achamos um lugar para te pôr, a disponibilidade fica encerrada. Combinado? Vencido, então, a reintegração, podemos passar para a recondução, que é a 4ª forma de provimento do cargo público. Pois bem, quando a gente fala de recondução, nós estamos falando do servidor efetivo e estável. Efetivo e estável. Guarda aí essas duas informações, tá? Ele é efetivo e ele é estável. Ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo. Então, olha só. Se a história anterior, a reintegração era cena de filme, era roteiro de filme, aqui na recondução a gente está falando da pessoa, do bonequinho aqui, ó, bonitinho, que tá todo feliz e serelepe, porque vai para outro cargo público, mas depois ele volta, ó, com cabecinha baixa, volta com rabinho entre as pernas. É o cachorrinho com rabinho entre as pernas aqui na recondução. Tá? Por quê? Olha lá, presta atenção. Quando a gente fala de recondução, nós estamos falando de um servidor público que ele já é efetivo, que ele já é estável em um cargo público. Vamos ao auxiliar de docência de novo? Eu, Isabela, passei no concurso para auxiliar de docência, lá atrás. Passei, entrei no cargo, passei pelo estágio probatório, lembra? Cumpri todos os fatores. No final do estágio probatório, recebi lá a minha caixa linda, maravilhosa, com a estabilidade dentro. Me tornei
efetiva e estável, lá no meu cargo de auxiliar de docência. Tô lá trabalhando, lindo e maravilhoso todos os dias. Saiu o concurso, 2024, concursão da Prefeitura de Montes Claros, 5.000 vagas, minha chance. Nesse meio tempo que eu tô lá trabalhando como auxiliar de docência, eu fiz faculdade de pedagogia, me formei pedagoga. Minha chance, vou fazer faculdade para eu entrar como professora. O professor ganha mais, tal, é minha chance. Vou lá eu, Isabela, faço a prova, estudo lá no pré-concurso Roberto Quintino, me preparo, linda, maravilhosa, faço a prova, passo em primeiro lugar. Passei para me tornar professora, PEB 1. Linda e maravilhosa, tomo posse no cargo de professora e começo a trabalhar, entro em exercício como professora. Então, eu saí lá do auxiliar de docência, né? Larguei meu auxiliar de docência e fui exercer o cargo de professora, PEB 1. Certo? Então, lá no meu auxiliar de docência, eu já era efetiva, já era estável. Agora, no meu aqui de professora, eu sou efetiva, mas ainda não estou estável. Não passei pelo estágio probatório ainda, acabei de começar a trabalhar, não sou estável ainda. Concordam? Só que aí, passou lá os meses, meu estágio probatório, aquelas avaliações lá, e não me dei bem, não. Como professora, não deu certo. Como auxiliar de docência, eu era ótima, maravilhosa. Mas como professora, não me adaptei. Não consegui provar lá a minha capacidade, a minha aptidão como professora. O que acontece comigo? Eu me torno inabilitada no estágio probatório desse segundo cargo. Então, vamos lá, para a gente entender. Como auxiliar de docência, eu já estava ótima, já estava estável, linda e maravilhosa. Como PEB 1, eu ainda estava cumprindo meu estágio probatório e nele eu me dei mal. Fiquei inabilitada no estágio probatório. O que vai acontecer comigo? Aí é onde entra a parte do rabinho entre as pernas. Volto eu, cabisbaixa, e falo, prefeitura, me aceita de novo aí como auxiliar de docência? Como professora não deu certo, não. Me volta aí como auxiliar de docência, me reconduz no cargo que eu já era estável, que eu já estava exercendo bem, de boa. E aí a prefeitura fala, beleza, vou te reconduzir, vou te voltar para o cargo que você já ocupava antes, onde você estava estável. Então, essa é a recondução. É o retorno do servidor que já é efetivo, que já é estável em um cargo anteriormente ocupado e que está inabilitado em estágio probatório em outro cargo, num cargo que ele passou posteriormente. Compreendido? Recondução? Falou recondução, lembra do cachorrinho com o rabinho entre as pernas, voltando arrependido. Lá, como diz Chaves, né? Volta o cão arrependido. Se o cargo anteriormente ocupado pelo servidor estiver provido, já tem alguém lá ocupando o cargo, ou o servidor será colocado em disponibilidade, que é o que a gente já conversou antes. Imagine só, você saiu lá do seu auxiliar de docência, virou professor. Não deu certo como professor, pediu para voltar para auxiliar de docência. Chegou lá, já tinha alguém. Uai, peraí, a escola tem que ficar esperando você testar lá outro cargo? Não vai deixar os alunos na mão. Já colocamos alguém no seu lugar, seu cargo está provido, está ocupado. O que acontece com você? O que todo mundo quer, né? Disponibilidade. Então fala, ó, vai lá pra cá, fica em casa lá, fica assistindo uma sessão da tardezinha, a novelinha lá de Vale a Pena Ver de novo, com o telefone do seu lado. Quando a gente achar um lugar para te enfiar, quando achar um cargo que dá para você, a gente te liga e encerra a sua disponibilidade, certo? Lembrando que quando a gente fala em disponibilidade, a remuneração ela é proporcional ao tempo de serviço e ela encerra quando acha uma vaga disponível, uma vaga que se adeque ao servidor e ele é chamado para o aproveitamento. Combinado? Vencido recondução? Podemos ir para o próximo? Olha lá, para falar de aproveitamento, antes a gente fala sobre a disponibilidade. Já apareceu aqui algumas vezes a disponibilidade, né? A gente já sabe o que é essa belezinha de ficar em casa recebendo salário enquanto não tem lugar nenhum para me enfiar. Mas a legislação vem e fala para a gente que poderá ocorrer disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço quando o cargo for extinto ou declarado desnecessário, desde que não seja atribuído de imediato ao servidor um cargo ou função compatível.
Então, sempre que o servidor ocupava um cargo, ele retorna para esse cargo, seja por recondução, seja por reintegração, ele voltou para o cargo, mas o cargo não existe mais, o cargo foi extinto ou declarado desnecessário, aí ele vai ficar lá na beleza da disponibilidade até que se ache algo que seja compatível para encaixar esse servidor. Quando acaba a disponibilidade, quando acha essa função ou esse cargo compatível, acontece o quê? O aproveitamento, que é uma forma de provimento. Então, o aproveitamento é o reingresso do servidor público que está em disponibilidade. É quando o telefone toca e fala, fulaninho, acabou suas férias, acabou seu descanso remunerado, volta aqui que você vai ser aproveitado. Então, quando a gente fala em aproveitamento, é o servidor que estava em disponibilidade que vai reingressar, que vai voltar ao seu serviço público. Combinado? E para finalizar aí as formas de provimento, nós temos a reversão. Quando a gente fala em reversão, nós estamos falando do aposentado por invalidez que reingressa no serviço público. Então, imagine só, servidor adoeceu, sofreu algum acidente, algo do tipo que o impossibilitou de trabalhar. Não conseguiu readaptar, não conseguiu colocar em outra função, ele não conseguia trabalhar mais. E aí o que acontece com ele? É aposentado por invalidez. Só que aí, por algum motivo, ele passou ali na junta médica, passou por perícia e foi verificado que não mais subsistem motivos que determinem sua aposentadoria. Ou, simplificando, ele sarou. Não está doente mais, já consegue trabalhar. Aí o que acontece com esse servidor que estava lá aposentado por invalidez? A reversão. O servidor aposentado por invalidez reingressa, retorna ao serviço público porque não mais subsistem os motivos que ensejaram, que deram motivo à sua aposentadoria. E observe, a reversão ela pode se dar por duas formas: a pedido desse servidor ou de ofício pela própria prefeitura. Então o servidor, ele aposentou, mas ele mesmo vai lá na prefeitura e fala, ô, sarei, me voltei para trabalhar, quero ficar mais em casa, não, tô cansado de ficar em casa. Já viajei tudo que eu tinha para viajar, já assisti todas as minhas séries, me volta para o serviço público, pelo amor de Deus. Fazem uma reversão comigo. Então, a pedido do próprio servidor, ele reingressa ao serviço público. Mas a prefeitura também pode fazer de ofício. Imagine só, aquele servidor que está aposentado ali por fibromialgia, problema lá, né? Nos músculos, nas juntas, tá? Não consigo trabalhar porque eu sinto muitas dores, aposentou por invalidez. Mas todo dia, 6 horas da manhã, tá postando story lá, pulando uma caixa de 3,5 metros no CrossFit. E aí, a prefeitura vê aquilo, notícia roda, gente. Não que a prefeitura vai ficar no Instagram, mas manda pro outro, manda pro outro, manda pro outro, chega em alguém ali que tá em chefia. Aí vem e fala assim, uai, peraí, mas esse aqui não era fulaninho de tal, que aposentou por invalidez, por fibromialgia e tal? Como que ele tá conseguindo fazer isso aqui? Uai, trabalhar não consegue, mas pular esses caixotes ele consegue? Vamos chamar ele? Vamos passar ele por uma perícia? Por uma junta médica para ver se ele tá doente ainda? E aí você é chamado, vai lá, convida você, você passa pela perícia, passa pela junta médica, passa pela medicina e fala, opa, tem motivo nenhum para ele estar aposentado, não. O que determinou sua aposentadoria não existe mais, tá ótimo, pode voltar a trabalhar. E aí acontece a reversão. Então, sempre que falou em reversão, estamos falando do aposentado por invalidez que sarou. Ele próprio pode comunicar a sua cura, né, digamos assim, ou de ofício a prefeitura também vai verificar. Essa verificação sempre será por junta médica, por perícia médica. Quem vai provar aí essa cura não é a palavra do próprio servidor ou a palavra da administração pública, mas sim quem tem perícia para isso, que são o corpo clínico, né, a junta médica. Beleza? Só sair aqui para vocês verem, o aposentado não poderá reverter a sua atividade se contar com mais de 70 anos. Então, mesmo que se sarou, mesmo que se curou, o aposentado por invalidez que tiver mais de 70 anos não vai reverter não, né, gente? Mais de 70 anos já é aposentadoria compulsória, não tem por que retornar para o serviço público. E será cassada a aposentadoria do servidor que, após a reversão, não entrar em exercício no prazo de 30 dias a contar da publicação do respectivo ato. Então, imagine só, tá lá de boa em casa, tranquilo, cuidando lá dos filhos, dos netos, de quem quer que seja.
e determinou-se sua reversão. Passou lá pro junta médica, falou, não, pode voltar a trabalhar, você tá curado, volta aqui. Aí você fala, ô dó, vou nada. Não sai daqui de casa, daqui ninguém me tira. E não se apresenta para voltar a trabalhar. O que a prefeitura vai fazer com você? Vai cassar a sua aposentadoria. Passou 30 dias da determinação para você voltar, da determinação da sua reversão. Se você não se apresentou, vai lá, corta seu benefício, corta a sua aposentadoria, e aí eu aposto que no outro dia você tá lá às 7 horas da manhã batendo seu ponto. Quem quer ficar sem salário, né? Ninguém. Então aqui a gente finaliza as nossas hipóteses de provimento do cargo público. Se lembrando que a reversão, assim como se dá nos outros cargos, vai ser no mesmo cargo que o servidor ocupava anteriormente. Então, a reversão far-se-á no mesmo cargo efetivo que o servidor ocupava, mesmo se ele tivesse sido objeto de transformação. Encontrando-se provido o cargo, o servidor trabalhar como excedente. Então, aqui é diferente da regra dos outros casos, ó. Lembra lá que se o cargo tivesse provido, o servidor ficava em disponibilidade? Na reversão, não. Na reversão, se o cargo já estiver ocupado, o servidor entra como excedente. A prefeitura fala assim, você já ficou tempo demais em casa. O tempo que você ficou aposentado por invalidez, você já ficou lá descansando de boa. Não vamos te deixar nem mais um dia sem fazer nada. Você vem aqui e trabalha como excedente, não tem problema. Já tem uma pessoa no seu cargo? Você fica junto, trabalha vocês dois juntos, não tem problema. Fica lá como excedente até que a gente encontre outra vaga para te colocar. Então, quando a gente fala de reversão, a legislação não prevê hipóteses de disponibilidade, tá? Se o servidor retornar à atividade após a cessação dos motivos que causaram sua aposentadoria por invalidez, terá direito à contagem do tempo relativo ao afastamento para todos os fins, exceto promoção. Então, conta o tempo pela aposentar de maneira voluntária, ou questão lá de previdência, né? O tempo de aposentadoria, mas no que se refere à promoção, não será contado o tempo. Certo? Assim a gente finaliza essa aula falando sobre as formas de provimento. Finalizamos aqui, vimos todas elas, todos os tópicos sobre a forma de provimento. E na aula que vem a gente volta para falar sobre a posse. Combinado? Te espero na próxima aula.